A fórmula introdutória de Daniel capítulo 9 tem a seguinte redação: no primeiro ano de Dario. Esta referência ao primeiro ano do novo rei aparece duas vezes nesse capítulo e mostra que um novo dia estava chegando para o povo de Israel. Por quê? Porque um novo rei ascendeu ao poder e esse cativeiro estava chegando ao fim. E essa fórmula introdutória prepara o terreno para a oração corporativa de Daniel e, em resposta a essa oração, Deus revelou seu plano de salvação de longo alcance. Qual era esse plano? A cidade seria reconstruída, o Messias viria e o santuário seria ungido. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 10, que tem como título Da Confissão à Consolação. E o objetivo da lição dessa semana é poder entender os tempos proféticos e ter um senso de urgência como resultado desse entendimento. E, naturalmente, o capítulo 9 do livro de Daniel é dividido em duas partes. E essas duas partes principais são as seguintes. Em primeiro lugar está a oração de confissão de Daniel e, em segundo lugar, está a mensagem de conforto sobre o plano de longo prazo de Deus para o seu povo. Tudo bem? Então vamos a estudar o primeiro assunto, que é a oração de Daniel. Que vocês estão acompanhando nos seus bolsos, estamos no capítulo 9 do livro de Daniel. O livro de Daniel registra duas orações expressadas verbalmente. A primeira oração está no capítulo 2, onde o profeta louva a Deus pela compreensão e também pela interpretação do sonho de Nabucodonosor. Todos nós lembramos no capítulo 2, verso 19 ao verso 23. A segunda oração está no capítulo 9 e é muito longa e ocupa quase 2/3 do capítulo. E Daniel, depois de estudar cuidadosamente a profecia de Jeremias, que está registrada no capítulo 25, verso 11 e 12, ele entendeu duas questões: que os 70 anos de cativeiro estavam prestes a terminar. E, em segundo lugar, ele entendeu a seriedade dos pecados de seu povo. Então, Daniel estava se perguntando se o cativeiro seria prolongado com aquela profecia de 2.300 dias. Ele não estava entendendo direito e ele estava perplexo em relação à sua compreensão sobre esta profecia longa de Daniel capítulo 8. E então, com um coração pesado, Daniel oferece uma longa oração que inclui dois temas específicos. Em primeiro lugar, confissão e, em segundo lugar, apelo à misericórdia de Deus, que está a partir do verso 15 até o verso 19. Daniel faz um apelo apaixonado ao Senhor para intervir. E o apelo de Daniel repousa no caráter misericordioso e honorável de Deus. Mas principalmente seu apelo era para que Deus perdoe as pessoas e restaure seu lugar. Esse era seu pedido. A segunda parte fala sobre a mensagem de consolo. E enquanto Daniel ainda estava orando, Gabriel veio a visitá-lo com uma revelação importante. A referência a Gabriel como aquele que Daniel tinha observado na visão no início liga a visão de Daniel 9 com a visão do capítulo 8. Então Gabriel veio para lhe dar entendimento da visão que ele já tinha visto no capítulo anterior. E a mensagem de Gabriel referente às 70 semanas liga os pontos entre os 2.300 dias, a duração do exílio e a oração de Daniel. E a primeira declaração aqui bíblica está clara: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel 9, 24. 70 semanas é igual a 490 dias proféticos, o que equivale a 490 anos, de acordo com o princípio de dia por ano. Daniel 9, 25 dá o ponto de partida da profecia das 70 semanas, que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Agora, o fato desse longo período ser determinado, que também significa cortado, implica que ele deve ter sido cortado de um período mais longo, apontando
para o contexto dos 2.300 dias de Daniel 8:14. O que significa que os dois períodos começam no mesmo momento. E das três ordens para reconstruir Jerusalém na história, apenas o decreto de Artaxerxes satisfaz. Por quê? Porque ele tem condições claras. Primeiro, é o último decreto e o mais completo. E segundo, ele é o único que é mencionado quando Deus intervém. Agora, tendo estabelecido o início do período de 70 semanas, devemos agora examinar suas características cronológicas. Em primeiro lugar, o período de 6 ou 7 semanas, 49 anos, refere-se ao tempo relacionado à reconstrução de Jerusalém, que leva do ano 457 a 408 a.C. Em segundo lugar, as 62 semanas são um período de silêncio que leva até o ano 27 depois de Cristo, e um ano marcado pelo batismo de Jesus e o início de seu ministério público. Agora, na semana final culminante, 27 al 34 depois de Cristo, o Messias realiza atos de importância relevante em favor do povo e da cidade. Então, o Messias confirma a aliança e cessa o sistema de sacrifícios. Indudablemente, isso indica a morte de Jesus na cruz e a nova aliança estabelecida por o sangue dele. Três elementos agora têm a ver com as pessoas. E, em primeiro lugar, fazer cessar a transgressão para dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Daniel 9:24. O que significa isso? Isso resolve o lado da equação relacionada ao povo e inclui um Jesus que morreu na cruz, não apenas por judeus, mas também por cada gentil que aceitara esta graça. Ao contrário dos governantes humanos que construíram Sião com sangue e Jerusalém com injustiça, o Messias trará justiça duradoura. E a frase selar a visão e a profecia refere-se a um evento que envolve a morte de Estevão, estendida que nós entendemos como o fim das 70 semanas. A morte de Estevão marcou essa transição da igreja de uma comunidade judaica para uma fraternidade mundial. Finalmente, a frase ungir os santos dos santos, de Daniel 9:24, refere-se ao santuário ou seus utensílios, mas nunca a uma pessoa. Portanto, a frase ungir o santo dos santos refere-se à inauguração do santuário celestial e envolve a inauguração de Cristo como nosso sumo sacerdote após sua ascensão, segundo Hebreus 9:21. Algumas aplicações ao final do nosso esboço. Que privilégio é viver deste lado da cruz e experimentar a plenitude do que Daniel mal podia vislumbrar. Através de seu sacrifício na cruz, Jesus nos libertou do cativeiro do pecado, de que cada dia de nossas vidas nos apeguemos à misericórdia de Deus e encontremos refúgio seguro em seu perdão. Por quê? Porque o tempo de nosso exílio está terminando. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado, porque estamos prestes àquele grande dia quando o Senhor poderá vir nas nuvens dos céus, que nós possamos nos alegrar desta grande libertação. Abençoa a todos aqueles que se preparam para aquele dia, que possamos entender os tempos e viver conforme a esses tempos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembre nosso lema: maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.